Olá! Começamos agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você e na sua casa, em cada programa, um tema diferente, sempre sobre saúde. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, atualmente pouco mais de 35 milhões de pessoas vivem com HIV, o vírus da imunodeficiência humana, em todo o mundo. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são cerca de 920 mil indivíduos, mas estima-se que mais de 10% deles ainda não possuem o diagnóstico. E esse é um dos motivos pelos quais o Hora da Saúde de hoje vai falar sobre HIV e AIDS. Para começar a falar sobre esse assunto, eu recebo ele, meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bom. Glaucia, identificado por cientistas na década de 80, o HIV, a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, sigla em inglês para síndrome da imunodeficiência adquirida, se caracteriza principalmente por atacar de maneira direta o sistema imunológico. O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília Lentiviridae, que compartilham algumas propriedades comuns, como o período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e a supressão do sistema imune. E é por esse período de incubação prolongado que uma taxa considerável dos indivíduos que possuem o vírus não tem o diagnóstico, Marcelo? Sim, Glaucia, e é um dos pontos importantes de a gente falar sobre isso no programa de hoje. Então vamos sentar e conversar mais sobre esse assunto? Vamos sim. Para a gente começar, o que é o HIV? Qual a diferença entre HIV e AIDS? Uma pergunta muito importante de a gente poder abordar. HIV é um vírus que causa AIDS, certo? O HIV é um vírus que atua dentro das células de defesa do nosso organismo e reduz a capacidade delas de combaterem outras infecções e outros organismos que se infectam, que entram em contato com o nosso organismo. Ao longo do tempo, se não tratado, o HIV pode diminuir muito o número de células de defesa do organismo e esse estado de imunodeficiência causa a AIDS, a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. É uma questão relacionada com a outra, né? Ter HIV não significa desenvolver necessariamente AIDS. São processos diferentes. HIV tem tratamento e é o tema do nosso programa de hoje. Marcelo, e existem tipos e variantes? Existem tipos e variantes. Assim como a gente abordou esse tema bastante no último ano por conta da pandemia, o vírus do HIV ele tem essa propriedade como vários outros vírus também têm. De ao longo do processo da biologia natural do vírus, você tem alterações e variantes. Esse é um ponto muito importante de a gente comentar, porque nos últimos anos a gente tem percebido, especialmente entre a população mais jovem, um novo aumento do número de casos de infecção pelo vírus HIV. E isso se dá muito por conta da mudança que a gente teve na cultura nos últimos tempos, com o surgimento do tratamento e a disponibilidade do tratamento. E parece que a gente perdeu um pouco do medo da infecção pelo vírus do HIV. E o que acontece? Quando a gente está infectado e começa o tratamento, a gente pode ter um tipo de vírus e quando a gente entra em contato com uma nova cepa, por não manter o mesmo processo de prevenção e de cuidado para evitar a contaminação, a gente pode ter uma piora do nosso quadro, justamente por conta desse contato com um vírus que tem uma cepa, que vem de uma cepa diferente. E por isso, mesmo que a gente tenha o tratamento, mesmo que a gente esteja protegido em relação a isso, é importante que a gente evite se contaminar e ter outros tipos de vírus e micro-organismos adentrando o nosso sistema imunológico como um fator que é indutor de mutações e de complicações desse tipo de infecção. Ou seja, mesmo contaminada, a pessoa precisa continuar se prevenindo. Precisa continuar se prevenindo para evitar justamente esse contato, né? Exatamente, a formação dessas quimeras que a gente fala. Marcelo, quais são as vias de transmissão? Vamos falar sobre elas? Vamos sim. A principal via de transmissão do vírus HIV é por contato com fluidos corporais, especialmente durante as relações sexuais. A gente tem uma diferença entre a infectividade de cada fluido e a forma de contato com cada fluido para aumentar a nossa chance de infecção ou diminuir a nossa chance de infecção. Então, por exemplo, uma transfusão sanguínea direta de uma pessoa contaminada, ela tem uma alta taxa de infectividade, que é diferente de a gente ter, às vezes,
um contato com saliva, por exemplo, que o risco é bastante baixo. Então a gente precisa ter isso em mente na hora de traçar as nossas estratégias de prevenção em relação ao contato. Então o principal fluido sexual é a secreção seminal, que vai ser um veículo de contaminação muito importante. Por isso, o uso do preservativo ele é tão importante na hora de você fazer a prevenção. Na hora de uma relação sexual, por exemplo, o trauma que a relação sexual provoca nas nossas mucosas, nas paredes dos nossos órgãos sexuais, acaba propiciando uma porta de entrada para que o vírus que está ali naquelas secreções, tanto no homem quanto na mulher, possa entrar no organismo do parceiro. E isso gerar um risco de contaminação. Marcelo, quais são os sintomas e a partir de quanto tempo após a infecção eles começam a aparecer? Essa é uma pergunta bastante importante. Então, a partir do momento em que eu tenho contato com o vírus, na maior parte dos casos, a gente vai ter uma infecção progressivamente silenciosa. Alguns casos vão ter um processo que parece uma monolike, que a gente fala, uma síndrome que lembra a mononucleose, que é um fator que pode acontecer quando a gente entra em contato com o vírus e o nosso corpo tenta brigar com ele inicialmente, mas na maioria das vezes a gente vai ter uma progressão assintomática, que inclusive é o período que a gente fala que é a janela. Quando a gente abriu o programa, a gente falou sobre esse período grande de incubação do HIV, e é por isso que a gente precisa sempre ficar atento, se proteger, e quando tiver alguma relação sexual desprotegida, alguma forma de contaminação, fazer a testagem o mais rápido possível, tanto na fonte quanto na gente, para a gente poder acompanhar e utilizar os mecanismos de profilaxia. O Brasil é um país pioneiro em relação ao combate do HIV, com um dos melhores planos em termos de saúde coletiva para minimizar a transmissão e para poder fazer o controle da infecção. Marcelo, algumas décadas atrás a doença era um tabu. Ainda é assim? A doença ainda é tratada como tabu? E como isso impacta quando nós falamos de saúde pública? A gente tem uma mudança cultural muito grande nos últimos 30 anos. Então, desde a década de 80 até os últimos anos, a percepção de se viver com o HIV mudou bastante. Na década de 80, receber um diagnóstico de infecção pelo vírus era sinônimo de uma sentença de morte. Isso era recebido assim, justamente porque a gente não tinha tratamento institucionalizado, a gente não tinha informações sobre o vírus como a gente tem hoje, e isso foi surgindo com o passar do tempo. A terapia de alta eficácia, que começou a surgir a partir da década de 90, foi uma grande reviravolta. Então a gente passou a ter um tratamento que no começo era ineficiente para poder combater o vírus, mas que foi desenvolvido e que hoje ele é bastante eficaz no controle do vírus, da replicação viral e da manutenção da integridade do sistema imune. Então, a gente vê, por exemplo, em relação às propagandas de TV, às ações do Ministério da Saúde, uma mudança de tom, inclusive, em relação ao controle da infecção. A gente tinha informações do próprio Sistema Único de Saúde, lá na década de 80, que eram bastante estigmatizantes, como a HIV mata, a AIDS mata, isso sempre muito focado. A gente teve uma onda de grandes artistas que se contaminaram pelo HIV e que faleceram em decorrência de complicações da infecção pelo vírus, e isso era muito presente em uma geração que é a geração que hoje vai ter mais de 30 anos, ou ter 30, 40 anos, que viveu isso de modo muito intenso na juventude, e que é uma população que está mais aberta às práticas de prevenção. Com o passar do tempo, a gente tem uma geração que já nasceu com o tratamento existindo, que não viu grandes artistas ou grandes situações em que a doença era veiculada na grande mídia como algo perigoso, em que se vê sobreviventes do HIV daquela época, lá da década de 80 até hoje, muito bem, que não tem na sua experiência de vida a imagem da AIDS, por exemplo, como uma evolução e um ponto final da infecção pelo HIV quando não tratada. E isso muda a percepção que a gente tem em relação a se contaminar ou não. Então é muito comum hoje no consultório, quando você vai fazer um aconselhamento sorológico, fazer uma abordagem de prevenção, você ouvir
uma relação com a infecção de banalidade, como sendo uma doença como outra qualquer. De fato, hoje o HIV não é mais uma doença como era na década de 80. Hoje você consegue pensar na infecção pelo vírus como uma doença crônica, com tratamento e com uma qualidade de vida para quem se trata muito boa. Mas a maior questão é que ainda assim é um vírus para o qual não se tem cura e que é capaz de trazer grandes complicações para a vida cotidiana, para o dia a dia do indivíduo e principalmente na predisposição a complicações. Né? É um agravo de saúde importante e que a geração mais jovem hoje não tem essa dimensão. E é um dos fatores importantes das mudanças de comportamento que favorecem o aumento da transmissão do HIV nos últimos 5 anos, por exemplo, especialmente entre os indivíduos mais jovens. A impressão que a gente tem é que não existe mais AIDS, né? Não existe mais HIV. Exatamente. É assim, a gente tem um bordão que se utiliza muito nas estratégias de prevenção, que é quem vê cara não vê HIV. E é justamente esse o ponto. Qualquer um de nós que tem uma relação sexual desprotegida está sob risco de infecção. Esse é o principal ponto. E aí é o principal motivador da gente poder falar de modo aberto sobre isso e de traçar as estratégias que a gente tem hoje para diminuir a nossa chance de infecção. Desde a distribuição gratuita do preservativo nas unidades básicas de saúde, até o acesso à profilaxia pré-exposição e pós-exposição, que foram grandes avanços e mudanças para a redução da taxa de transmissão do vírus, especialmente na cidade de São Paulo, por exemplo, que tem um volume alto de estudos em relação a isso, em que a gente vê a taxa de transmissão caindo muito depois da disponibilização pelo Sistema Único de Saúde, tanto da PEP quanto da PrEP, que são as terapias de pré e de pós-exposição. E fazer um exame é tranquilo na unidade básica de saúde? Sim, hoje a gente tem isso dentro do Sistema Único de Saúde com fácil acesso. A testagem é uma das questões que favorece muito, tanto a iniciar o tratamento de modo precoce, antes que eu tenha sintomas clínicos importantes. Então, às vezes eu vou detectar com um teste rápido, não senti nada, mas eu detecto que estou positivo. Já começo a iniciar o tratamento e isso muda a evolução da doença, o número de complicações, o grau de lesão, do que acontecia antigamente, em relação ao que acontecia antigamente, por exemplo, em que você às vezes ia descobrir por conta de uma infecção oportunista que aparecia em decorrência dessa depleção do sistema imune, e só aí você ia pensar ou tratar em relação a isso. Dos exames de rotina que mais impactam em redução da mortalidade, a testagem é um dos de maior impacto em indivíduos que têm entre 15 e 45 anos. Então, se você precisar fazer um exame de rotina, um check-up, a testagem, a sorologia para infecções sexualmente transmissíveis, nesse período, nessa faixa etária, é o exame padrão ouro e que mais impacta em sentido de redução de mortalidade, aumento da qualidade de vida. E às vezes a gente se preocupa com um exame de tireoide, alguma coisa em relação à anemia, às vezes em relação ao colesterol. Nessa faixa etária, eles não têm grande benefício para a saúde do indivíduo, quanto, por exemplo, uma testagem para HIV, para sífilis e para hepatite. Marcelo, por isso é tão importante a gente continuar discutindo esse assunto, né? E olha, no segundo bloco, nós vamos receber uma convidada. Sim. É a doutora Mariana Gabriela Rafael Galvão Ribeiro, ela é médica infectologista e vai falar mais com a gente sobre esse assunto. A gente vai ter um reforço bastante grande para poder falar desse tema que é tão importante. E você aí de casa, continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente recebe a doutora Mariana, você continua aí?